Programa Atividade chegando para mais uma edição nesta quarta-feira, dia 12 de maio de 2021. Alta velocidade, te liga, aproveita a vida, minha gente, é um cometa, né? É uma coisa incrível esses dias que nós vivemos aí, especialmente com esse tempo de pandemia, Covid-19, todo mundo aborrecido, estressado, né? Mas as atividades voltam ou não voltam, agora temos a expectativa aí no sábado do que vai estabelecer o governador Eduardo Leite com os novos tempos aí de flexibilizações, parece que restaurantes, bares, lancherias vão poder girar o horário que bem entenderem, o que eu acho maravilhoso, a economia tem que andar, a proteção à vida tem que existir, temos que respeitar protocolos, decretos, etc e tal. Não é fácil, é complicado. Se o velho chama para o hospital e vai para a UTI e entubou, começa a te despedir, porque é complicado. Não é fácil, então respeita a Covid, a pandemia, porque ela leva embora. Você, parente, tio, mãe, pai, tá? Então te liga, eu estou avisando, ok? Além do tempo, que a velocidade do tempo é uma coisa fantástica. Vamos adiante, dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Banrisul, o grande Banco do Sul, e também do Grupo Zafari, 86 anos, o maior supermercado do planeta, Grupo Zafari. Vamos adiante, passando pelo esporte, pelo futebol, vamos falar de Libertadores da América, ontem um percalço do Internacional na Venezuela. Estava ganhando a partida 1-0 e a equipe venezuelana virou o jogo e ganhou de 2-1. Há uma encrenca forte com o treinador. Botou gente que não podia jogar. Tem atleta no Internacional que não pode vestir aquela camisa. Ontem, eu não vou citar nome aqui, vamos respeitar, né? É uma profissão, é o ganha-pão, mas não dá. E o treinador tem errado. Ontem errou bastante. Tinha dado uma melhorada e já deu uma... Sai fora o Internacional do Beira-Rio, é um desastre, é uma coisa muito complicada. Mas então tá aí. E já está claudicante a sua classificação em primeiro lugar, eu acho que não existe mais. E se brincar com a sorte, está todo mundo embolado na sua chave, o Internacional pode até, dependendo de outros resultados, paralelos ou dele mesmo, ficar fora da Libertadores. Então te liga aí que não é fácil. E o Grêmio enfrenta o Lanús amanhã na Arena. E depois temos o Grenal no Beira-Rio, no domingo, finais do Campeonato Gaúcho. Marcos Vinícius de Almeida, o que me diz? Eu estou só pelo Grenal, de fato, né? Porque esses últimos dias... Aliás, nosso deputado e companheiro de bancada, né? O deputado Marcos Vinícius de Almeida, grande parlamentar, eu sempre digo aqui que nesse programa não se joga confete nem purpurina. Esse é o político que nós precisamos. E temos outros também na bancada que estarão amanhã depois numa cadeira, né, seja na Câmara Federal ou na Assembleia Legislativa, com capacidade. É desse tipo de político, desse tipo de proposta que nós temos que apostar, tá bom? Não dá para botar voto na lata do lixo. Te liga, te liga. Fala, Isso aí, não, eu estava dizendo, eu estou só pelo Grenal mesmo, porque desde aquela vitória arrebatadora do Grêmio ali com seus 8 gols, esse jogo de ontem do Internacional aí com aquele 2-1, eu acho que o momento aí vai ser interessante de ver o fôlego que os times entram, os técnicos agora já estão realmente calibrados, os times já estão, a princípio, bastante entrosados. E esse é um Grenal daqueles gostoso de ver, né? Vai ser num horário também bom de estar assistindo. Eu acho que é o foco aí desses próximos dias, né? Não quero arriscar palpite, mas eu gostaria realmente de ver os dois times em ação, mostrando essa recuperação que, pelo menos até agora, demonstraram estar disposta a fazer. Muito bem. Bruna Razeira, coloradíssima. Não tãoíssima assim, né? Mas dentro dessa perspectiva do Grenal, eu espero que o Inter se recupere, né? Sim. E que, enfim, mostre que veio. Eu não sei se vai ser em casa, se vai ser na Arena ou no Beira-Rio. Mas, enfim, espero que seja no Beira-Rio, porque no Beira-Rio nós temos um histórico melhor do que fora de casa. Então, minha torcida é para que... Sem torcida também, né, Bruna? Pouca diferença faz essa altura do campeonato, né? Aquele bafo na nuca ali que os jogadores sentiam, técnico, isso aí sem torcida não... E até porque os ajustes aí também do protocolo da pandemia não demonstram ter a possibilidade de futebol com torcida, pelo menos não por enquanto, né, Silva? Sem dúvida. É isso aí, então? Tá bom. Bom, aqui conosco também, olha, aqui, depois eu falo do negócio de Grêmio Internacional, qual é a maior torcida, daqui a pouquinho. Conosco aqui, Eduardo Neubart, Trindade, figura ímpar, conhecida de todos nós, vice-presidente do Cremers,
Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, e também doutor em medicina e professor universitário. Grande cirurgião? Grande cirurgião, não, é PhD. Então, olha aqui, ó, está aqui o Eduardo Trindade, já me confidenciou aqui, é gremista, né? Então, estamos aqui, Bruna, 3-1. Quer dizer, acham que eu monto a bancada assim, buscando gremista? Absolutamente. É que realmente a torcida maior do Estado gaúcho é gremista. A revista Manhã consagra sempre, e o seu presidente da revista Manhã, o Polidoro, é conselheiro do Internacional. E todos os anos o Grêmio é consagrado como a maior torcida do Rio Grande do Sul pela revista Manhã. Satisfação recebê-lo? Satisfação é minha. É um prazer estar aqui nesse programa. Realmente uma bancada qualificadíssima ainda. Obrigado. Sem dúvida alguma, agora poder saudar de público nosso deputado estadual, Marcos Vinícius, que fez um belíssimo trabalho lá no IP. Realmente é um homem de diálogo, um homem diferenciado, uma figura pública ímpar. A nossa colega deputada aqui, advogada de casca. Em breve, né? Em breve, especialista em direito de família. Especialista em direito de família. E está aqui no teu programa também, uma satisfação, o doutor Marcelo Matias. Marcelo Matias. Comenta muito aqui, o nosso presidente do CREMERS. Carlos Isaia Filho também comenta muito. Perfeito. Da qualidade do programa e dos debates. Então, é um prazer estar aqui. Maravilha. E a expectativa aí dos jogos aí, especialmente aí do Grêmio amanhã contra o Lanús, depois o Grenal no domingo? Realmente, né? O Grêmio, com a saída do Renato, teve uma saída conturbada e certamente mexe no vestiário. Mas espero e acredito que a qualidade do Grêmio supere muito a do Lanús. Então, realmente, eu acho que nós vamos sair com saldo positivo. E Grenal, como já dizia o Valdomiro e o Claudio Miro, Grenal é Grenal, né? Grenal esperar qualquer coisa. Como dizia Dino Sani, Grenal se empata, se perde, se ganha. Essa é uma maravilha, né? Essa é uma maravilha. Muito bem. Tá, Bruna? Eu não sou que nem tu também, que... também não sou como tu, não jogo confete nem purpurina, mas eu tenho que fazer um registro aqui, até porque eu estou encontrando o Eduardo pela primeira vez agora fora do IP Saúde, né? E tem que fazer esse registro, Silvas, né? Porque tu está aqui como tu disse, um grande médico, um grande professor, um grande cirurgião, mas também uma pessoa que conseguiu, ao longo da sua caminhada pelo CREMERS, ter uma atuação institucional muito, muito producente. Doutor Eduardo, eu tive a oportunidade de conhecer aqui na RDC TV, no primeiro debate que eu tive como presidente do IP Saúde. Encontramos muitas coisas em comum, muita convergência nos debates. E nesse momento de tantas adversidades, de tantas provações, como foi a pandemia da Covid-19, o Eduardo atravessou talvez o momento mais crítico na condução do Conselho naquele período. E foi um ponto de equilíbrio ali. Ajudou, deu segurança para o Estado, deu segurança para os municípios, deu segurança inclusive para a sociedade, com seus conselhos, com a sua ponderação, com o seu equilíbrio. E eu quero, Eduardo, aproveitar esse momento aqui para fazer esse registro, né? Sem dúvida. De reconhecimento, muito mais do que de agradecimento, mas de reconhecimento à tua pessoa, a todos os médicos que a gente teve a oportunidade de conviver durante esse período. E agora na Assembleia Legislativa, na condição de membro da Comissão de Saúde, espero que a gente ainda possa integrar mais, estar mais junto, mais presente, né? Participando ativamente dos bons debates aí que a saúde do nosso Estado merece, né? E embora está aqui um médico do meu lado, Silvio, eu quero fazer um registro também de cumprimento e saudação às enfermeiras e os enfermeiros, né? Porque hoje é o dia da enfermagem, né? Profissionais que são vitais para a estruturação da saúde e do bem-estar. Perfeito, é uma justa homenagem esse pessoal que está na linha de frente aí, né, no combate à pandemia, tratando os pacientes, médicos, enfermeiros e enfermeiras, fazendo uma tarefa complexa, árdua, né, de muita disposição, muita dedicação, né, porque para ser enfermeiro, médico, e hoje o caso que é o Dia dos Enfermeiros, essa data tão importante, é um desprendimento, né, é uma doação, porque é uma atividade complexa, difícil, vendo sofrimento de pessoas muitas vezes, né. Não é uma cirurgia plástica que a pessoa está se recuperando, a pessoa está, às vezes, no UTI, está desenganado, está com a mais complexa enfermidade, está ali o enfermeiro dando força para o paciente, fazendo a sua tarefa complexa, difícil, né? Está ali no dia a dia, cumprindo com a sua missão. Linda atividade, maravilhosa, é uma doação ser um enfermeiro, uma enfermeira. Ok? É isso mais ou menos, doutor? É mais ou menos isso. Não, e sem dúvida alguma, muito bem lembrado, os enfermeiros são fundamentais.
E a gente tem que acabar e superar aquelas coisas, daquela luta de classes constante, né? Enfermeiros contra os médicos, médicos contra enfermeiros, enfermeiros contra a enfermagem, não. Todos são fundamentais agora no sistema de saúde e no serviço de saúde. É uma cadeia de atendimento, né? Desde o funcionário mais simples da higienização até a direção do hospital, todos são fundamentais e todos funcionam como uma engrenagem. Se algum deles não funcionar, certamente trará problemas. Vai dar problema, então, sem mas dúvida. cabe também aqui a homenagem a todos os enfermeiros e enfermeiras pelo seu dia, né? Perfeito. Vamos adiante então, vamos falar, sabe de quem, minha gente? Do grande Banco do Sul, o banco do nosso coração, o Banrisul, o banco que apresenta balanço, um banco estatal que apresenta balanços positivos, com rentabilidade. Isso é tudo gestão, fruto de uma gestão qualificada, né? Com visão empresarial, que sabe dividir mercado, buscar mercado, frente a essas grandes organizações banqueiras, de banqueiros, né? Que trabalham com taxas exageradas, etc. e tal. O Banrisul vai no seu caminho e é o grande escudeiro da economia do Rio Grande do Sul e dos gaúchos, né? Seja pessoa física, pessoa jurídica, o banco estende a mão em todas as situações. E aqui vai a mensagem do Banrisul, ó. Uma homenagem do Banrisul sobre os protocolos de proteção para clientes e funcionários. Nossa parceria faz a diferença. Veja aí. Imaginar um mundo melhor. É isso que as crianças fazem. É nelas que o Banrisul se inspira. Por isso, ampliamos os serviços em nossos canais digitais e contratamos uma das principais instituições de saúde do país para definir os protocolos de proteção para clientes e funcionários. É assim, cuidando da nossa casa e de quem vive nela, que vamos juntos construir um novo amanhã. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Muito bem, vamos adiante ainda, agora vamos falar já de coisas maravilhosas também. Saímos da economia, do banco, né? Esse banco trabalha com taxas civilizadas. Vamos falar agora do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Olha aqui, minha gente, padaria, queijaria, mercearia gourmet aqui em Porto Alegre. Isso é uma oportunidade que aí nos trouxe da Serra Gaúcha, mais especialmente de Bento, o empresário João Tumeleiro, está aí no seu monitor. Essa é uma figura ímpar, né? Um gentleman, um grande gourmet, né? E trouxe essa ideia maravilhosa, luminosa, para Porto Alegre, que é o Armazém do Queijo. Então, olha aqui, ó, é uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui na capital de todos nós gaúchos, a nossa querida Porto Alegre. Onde é que fica essa maravilha? Armazém do Queijo Empório Gourmet fica na Rua Murilo Furtado, 254, em Petrópolis. Aberto de segundas a sextas-feiras, das 9h30 às 19h30, domingos e feriados, fechado. Estacionamento tranquilo na frente, olha aqui, é só chegar, segurança, tudo de bom. E lá dentro, né, minha gente, aí salve-se quem puder, só maravilhas gastronômicas. Vejam aí nas imagens o que é o Armazém do Queijo Empório Gourmet. E tem essa maravilha para o prato famoso das sextas-feiras. Olha aqui, ó. Armazém do Queijo, prato de sexta. Nesta sexta, dia 14 de maio, será servido nosso risoto de bacalhau. Presta atenção, aí a fotografia, meu Deus. O queridinho da casa. Mas por que ele é o queridinho da casa? Porque são sucessos de venda e muitos clientes amam essa delícia e pedem. Reservas pelo WhatsApp 8020 7107 ou pelo telefone fixo 51 33 92 0085 ou no Instagram ou Facebook. O prato de sexta-feira sempre será para o jantar. Portanto, quem optar por entrega, teleentrega, tá bom? Receberá após as 14 horas. O mesmo vale para quem vier retirar na loja. Quanto custa esse prato maravilhoso, risoto de bacalhau? R$ 65,90 o prato, o qual serve, em média, 2 pessoas. É um espetáculo, só partindo do Armazém do Queijo, né? Vale a pena? Claro que sim, demais. Um dos pratos mais gostosos da loja, vamos reservar. Então, te liga, depois das 14 horas, está à disposição lá no Armazém do Queijo, faça as suas reservas, porque daqui a pouco falta. É muita demanda, especialmente quando é o risoto de bacalhau. Então te liga, dei os números, está aí no seu monitor e vai fazer a sua reserva de 1, 2, 3, bota no congelador, no freezer, enfim, né? É um espetáculo por um preço muito vantajoso, além de tudo que tem no Armazém do Queijo, né? Como? Sabe o que tem mais lá no Armazém do Queijo? Olha aqui, ó. Geleias, doces, conservas, pães, massas, pizzas, espumantes, cestas para presentes, camarão, pato, marreco, salmão, bolinhos de bacalhau, meu Deus do céu, queijos importados nacionais, frios importados nacionais, vinhos de toda ordem, grandes rótulos, só coisa boa do Armazém do Queijo. E a teleentrega, que você sabe, né? Teleentrega
maravilhosa, você faz o seu pedido e, em seguidinha, está taxando no seu domicílio residencial ou corporativo, está chegando o seu pedido lá do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Vamos adiante ainda, falando, sabe de quem, minha gente? Da Auxiliadora Predial, porque simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. A Auxiliadora Predial que vem ganhando cada vez mais espaço, mercado em São Paulo, onde estabeleceu uma sede lá, né? Sabe que São Paulo é um tambor financeiro brasileiro e para chegar lá tem que ter competência. E a Auxiliadora Predial está com toda a sua história ganhando espaço no mercado paulista. O site é auxiliadorapredial.com.br, telefones de Porto Alegre 51 32 16 6100, lá em São Paulo o 11 23 48 4000. A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Muito bem, vamos adiante. Conversando aqui com o Eduardo, vamos ver se eu pronuncio corretamente, Neubart. Trindade, está correto? Neubart. Eu estava pensando. Muito bem, que, como eu disse, é um médico, cirurgião, vice-presidente do CREMERS e também um doutor em medicina e professor universitário. Eu pergunto ao Eduardo Trindade, a assinatura do termo de cooperação com a Polícia Civil, né, que foi assinado hoje pela manhã, esse termo de cooperação com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, lá com o nosso vice-governador, e com a querida Nadine Anflor, minha querida amiga, chefe de polícia, a fim de unir esforços para combater o exercício ilegal da medicina. E esse é um problema em todas as atividades, mas quando é na medicina especialmente, é muito perigoso. Na solenidade, o vice-governador e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior, e a chefe de polícia, delegada Nadine Anflor. Então, vamos ver o que se espera dessa ação, desse acordo, dessa assinatura de termos de cooperação. Principalmente porque para se atuar em 3 frentes, né? A primeira delas, civil. Por que começou esse termo de cooperação? O ano passado, se identificou inúmeros estelionatários, indivíduos que se diziam médicos e não eram médicos. Inclusive, um deles, o caso mais emblemático, o indivíduo fazia visitas domiciliares, começou a extorquir um casal de idosos. Que barbaridade, hein? É um autêntico criminoso. Com informações roubadas de um médico de outra especialidade, de um médico de Canoas, extorquindo, pedindo empréstimos para esse casal, pela boa-fé que a medicina tem com a sociedade, começou a roubar dinheiro. E se viu da necessidade de alguma forma, uma atuação que já extrapolava as funções do Conselho, que é fiscalizar o trabalho médico em si, do médico devidamente registrado, mas nós não podíamos deixar isso. E se notava uma interlocução direta com a Polícia Civil e mais rápida, né? A partir dali, conheci a delegada Nadine, que sem dúvida alguma é uma pessoa diferenciadíssima. Extraordinária, trabalho, muito competente. O vice-governador também é uma pessoa extremamente pragmática e proativa. Daí se viu um fluxo único de informações agora do Conselho Regional, que muitas vezes recebe as denúncias, qualifica até as denúncias, porque muitas vezes os indivíduos não conseguem fazer uma robustez nas provas. O CREMERS apoia nesse auxílio de tornar mais robustas as provas e encaminha para a Polícia Civil. E com outras ações, principalmente envolvendo a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, que agora também a gente vê o número de pessoas não qualificadas tentando fazer aqueles procedimentos, principalmente aquelas esclerose de varizes, e causando sérios danos à saúde das pessoas. Sem contar no exercício ilegal de áreas da dermatologia e da cirurgia plástica. E o que acontece, é até importante que está um deputado aqui, um representante do parlamento. O que acontece? Acontecem essas complicações em clínicas, muitas vezes clandestinas, e pessoas não qualificadas, e esses pacientes vão para o Sistema Único de Saúde, vão para as emergências, lotando. E, infelizmente, são estatísticas criminosas que a gente não tem os dados de forma correta e muitas vezes não consegue agir. Porque muitas vezes, como não é aquele crime à mão armada, não é o crime do tráfico de drogas, acaba muitas vezes não surgindo essa denúncia, as pessoas ficam até envergonhadas de denunciar esse tipo de questão. Porque às vezes procuraram um profissional pela questão do preço, um profissional que às vezes oferecia um procedimento que saiu custo X, ofereciam por X sobre 10 e acaba buscando de baixa qualidade, acaba ficando até envergonhados, de repente, de fazer essa denúncia, né? Então, por isso, nós fizemos esse meio de comunicação para facilitar essas denúncias, né? Porque realmente se viu agora já os riscos que se correm em fazer procedimentos em locais não qualificados e para profissionais não habilitados. Convém ressaltar, mesmo com profissionais habilitados, eventualmente complicações podem ocorrer.
Complicações é uma coisa da ciência biológica. Eventualmente podem ocorrer, mas não no nível e na gravidade que está se vendo. Sem dúvida. Aliás, no campo, especialmente da vaidade, que passa pela cirurgia plástica, já se viu mortes, óbitos, em clínicas clandestinas, onde não tem nenhum tipo de equipamento, higienização, protocolos, né, para uma cirurgia, por mais simples que seja, por esse charlatão, levando pacientes a óbitos. Então, muitas vezes a vaidade de uma mulher, especialmente homens, complica a sua vida e muitas vezes pode custar muito caro. Também tem isso, né? E não só na área da área da estética, na área da área da Mas dermatologia. esse segmento... Esse segmento talvez o segmento que mais tenha nos casos mais emblemáticos. Mas também nos casos da obstetrícia. Olha, recentemente, há 3 semanas atrás, em Porto Alegre, teve um caso de morte fetal por um parto mal conduzido, domiciliar, por um profissional não habilitado. Pode isso. Quer dizer... Então, realmente, isso tem que ser cuidado, realmente tem que ter uma legislação mais clara em relação a isso, até para coibir, às vezes, aventuras desses pais, que por desconhecimento, por ignorância, claro, e às vezes por má fé de pessoas não habilitadas, que buscam oferecer serviços que não têm condições de oferecer. Perfeito. Marcos Vinícius. Nós temos hoje, tratando na Assembleia Legislativa, sobre um tema que é justamente essa situação do parto seguro, né? E como alguns profissionais, não dá para dizer profissional, né? Profissional a gente está sendo bondoso em falar, alguns profissionais... Charlatões. Alguns aventureiros, né? Que de alguma maneira conseguem influenciar algumas famílias de que o parto feito em casa por uma pessoa sem formação alguma, sem habilitação alguma, pode ser algo efetivamente seguro, pode ser algo bom para a criança, pode ser algo bom para a mãe. Eu vou dizer, o que aconteceu até agora aqui é pura sorte, né? As pessoas que estão conseguindo fazer nas suas casas, com essas pessoas, partos, como nós estamos vendo aí, algumas pessoas ligadas a religiões, outros ligados a alguns movimentos assim, mais ideológicos, estão tendo sorte até agora de fazer isso. A medicina não é algo... A medicina, a própria enfermagem, né, que nós falamos agora há pouco, né, ela não é um capricho, né? Ninguém procura fazer o parto do seu filho, levar a sua esposa ou a mulher, né, se dirigir a um hospital por mero capricho, por vaidade. Nós precisamos realmente que as pessoas se conscientizem. Nós estamos em 2021, né? Uma coisa era o meu pai lá em 1940, quando nasceu, no interior de Camaquã, onde a única alternativa que ele tinha naquele momento era uma senhora, uma parteira, que já tinha tido a habilidade, né, e a experiência de cuidar, mas nós estamos absurdamente crescendo esses movimentos, né, que as pessoas chamam de parto humanizado, que na verdade o que menos tem ali é a humanidade, né? É um sofrimento para a mulher, para a família, para as crianças, para um momento que muitas vezes serve só para registrar um stories no Instagram. Principalmente, deputado, é um risco desnecessário. Nós temos que ver, hoje em dia na nossa sociedade, ao contrário da década de 40, a mortalidade materna, a mortalidade neonatal, que é do bebê, a incidência é muito menor que naquela época, só para ver o tamanho das famílias naquelas... Então, hoje em dia, nós estamos trabalhando com percentuais muito pequenos de morte, tanto da mãe ou do feto. Então, a maioria dos partos domiciliares certamente não acontecerão com complicações nenhumas. Só que, eventualmente, uma complicação que ocorrer num ambiente fora hospitalar vai ter dificuldade de manejo. Então, por isso que esse parto dentro do hospital, não é por vaidade da classe médica, não é por vaidade da enfermagem, não é por vaidade das instituições hospitalares. É realmente por necessidade e por segurança. Nós não podemos correr riscos. E atualmente nós não podemos fazer essa mãe correr risco, nem esse bebê correr risco. E principalmente, lê do engano quem pega o exemplo. Ah, não, mas na Inglaterra se extrapola o parto em casa. Sim, só que na Inglaterra se fazem protocolos que aonde vai se ter o parto, se tem capacidade em 20 minutos chegar na instituição hospitalar. Tem-se vários outros cuidados. Ah, Gisele Bündchen teve o parto em casa. Sim, teve um parto em casa, mas se todos sabem, tinha uma UTI móvel parada na frente da residência dela. Ela tinha condições econômicas para criar um leito hospitalar dentro da sua própria casa.
É verdade. Que diferente que as pessoas, os mortais, pessoas sem capacidade financeira. Sem essa capacidade financeira limitada, não vão conseguir. Então, por isso que essas aventuras que muitos agora preconizam, é um absurdo. Eu falo por experiência pessoal também aqui. Fui, durante um período da minha vida, diretor do Hospital Fêmea. Muito dos abandonos de crianças, de bebês lá, eram bebês que se tentaram parto domiciliar, fizeram algum tipo de hipóxia cerebral e daí acabaram sendo abandonadas por esses pais. Podemos condenar esses pais? Muitas vezes eram famílias de baixíssima renda que não tinham como se manter. Pessoas ignorantes, né? Então, por isso, mas pegam alguns aventureiros que são envolvidas. Uma questão ideológica, uma ideologia político-partidária, querem colocar dentro da ciência médica, dentro de ciências biológicas, ideologias político-partidárias, que é uma coisa realmente absurda. E, felizmente, agora a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul abriu os olhos e está tentando coibir essas aventuras. Aproveitando o gancho, posso fazer uma pergunta? Claro, deve. Uma pergunta bem leiga, tá? Muito se vê e se veiculou em programas de TV, enfim, a respeito do exercício ilegal da medicina na área estética, né? Então, como é que fica com relação a isso? Só dermatologista pode, por exemplo, fazer aplicações de botox, ácido, ou biomédicos e também dentistas? Como é que fica isso? Se enquadraria dentro do exercício legal da medicina ou não? Realmente, a legislação federal em relação a isso estabelece, pela lei do ato médico, que os procedimentos invasivos são reservados aos médicos. Tem alguns procedimentos na face, na área bucomaxilofacial, que são claramente dos dentistas. Mas procedimentos invasivos, com injeção de medicações injetáveis, são procedimentos médicos. Por quê? Porque tem a formação adequada. Muitas vezes querem confundir a sociedade. A biomedicina é muito mais semelhante à farmácia, a análises clínicas, do que a medicina em si, que é o diagnóstico e tratamento das doenças. Então, realmente, a lei do ato médico, vocês lembram aquela vez que houve um sério debate, isso quis se criar uma confusão na sociedade em relação à atribuição das profissões. Mas está muito claro, quem faz o diagnóstico, indica o tratamento e sabe tratar as complicações são os médicos. Por exemplo, eu sou médico, pela lei de 57 eu poderia atuar nessas áreas, mas não atuo porque eu não me sinto habilitado e capacitado. Mesmo dentro da medicina, é reservado esse tipo de procedimentos estéticos aos dermatologistas, aos cirurgiões plásticos, que é eles que têm que fazer. Mesmo na medicina, tendo 6 anos de uma faculdade de medicina, mesmo tendo residência em cirurgia geral, eu acho que quem tem que fazer os procedimentos estéticos são reservados a esses profissionais dentro da medicina com habilitação. Imagina se a gente for pegar profissionais que nem têm uma formação médica e ainda a gente quer dizer que em cursinhos de final de semana eles têm condições de fazer esses tratamentos. Como eu disse o nosso deputado Marcos Vinícius, talvez em grande número não vá dar complicações, só que eventualmente vai dar complicações graves. E pode ser fatal. Não fatais ou com sequelas permanentes. Não, e a responsabilidade disso é arcada por todos nós, porque todos nós ajudamos a financiar o sistema público de saúde. Se numa eventualidade dessa acontece um dano severo, a pessoa desenvolve a partir dali uma deficiência, uma limitação, ou mesmo vem a óbito, todos nós pagamos a conta, né? Essa é uma responsabilidade que ela é coletiva. Se alguém tem um hospital público, se alguém tem um sistema universal de saúde, por que arriscar, né? Por que fazer uma brincadeira, uma aventura em casa, aventura às vezes numa chácara ecológica, um ritual qualquer aí, tu tem toda uma infraestrutura à disposição, né? Se acontecer alguma coisa nesses lugares, mesmo que possa ser um caso entre centenas, quem vai pagar essa conta é toda a sociedade. Todos nós que financiamos o SUS vamos acabar no futuro cumprindo com essa. Então não tem porquê isso, né? A medicina foi universalizada, os serviços de saúde foram universalizados no Brasil não à toa, justamente para que a gente tenha uma expectativa de vida melhor, uma qualidade de vida melhor, uma mortalidade infantil menor, né? Que a gente viva melhor, de fato. Perfeito. Fala, Bruno.
Não, é que eu fiquei pensando, né? Eventualmente se busca um profissional alternativo, vamos chamar assim, justamente pelo custo de um procedimento estético. Mas me parece que é uma economia boba, né? Porque no final, esse profissional que eu procurei com um valor a menor do que o valor do mercado vai estar preparado para depois, em uma eventual complicação, tratar, enfim, não, provavelmente não, e vai encaminhar um médico, né? Então, assim, é uma economia que tu faz agora que vai estar com reflexos no teu rosto, na tua saúde, na tua estética, na tua autoestima e que vai sair muito caro depois, né? Doutora Bruna Teles, o custo normalmente é mais elevado, além do profissional ter uma formação mais longa, uma formação mais dispendiosa e uma formação mais cara, normalmente até os medicamentos, os fármacos que eles utilizam, são fármacos de procedência, registrados na Anvisa, são fármacos que são regulados pelos Conselhos Regional de Farmácia, passam por toda essa avaliação. Os consultórios são certificados pela Vigilância Sanitária, seguem toda aquela regulamentação, por isso esse custo eventualmente mais elevado. E além dos casos que foi já falado aqui, desses casos, desses partos, entre aspas, que eu diria desumanizados, quer fazer a mulher passar por dor desnecessária, quer passar por risco para o bebê, né? Muitas vezes são colocados e são jogados nas diferentes emergências dos hospitais públicos. E daí os médicos, daí os médicos vale a pena, daí os médicos se virem. Complicado. Vamos adiante então. Vamos falar do CIMER, Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, comandado lá por Marcelo Matias. Grande gestão, está fazendo lá o médico Marcelo Matias, no Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. E olha aqui a mensagem. Nesse momento crítico da saúde, reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos dessa pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. CIMERS, defender os médicos é defender a saúde. Vamos falar de Sucos Petri, o primeiro anunciante desse programa aqui há 28 anos atrás, a primeira presença aqui nessa bancada. Sucos Petri, a bebida de todas as estações, seja natural, beba Sucos Petri, uva, laranja, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Sua sede pede saúde, pede melhor. Olha aqui, ó, uva, laranja é o mais vendido, portanto, mais consumido. E eu digo, sua sede pede saúde, pede o melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Vem aí a curva nos ajudando, a curva da pandemia, do Covid, da Covid-19, né, minha gente? O pessoal está respeitando, faça a sua parte, não abra mão. Está levando para dentro de casa, está contaminando, não sai fora da aglomeração, respeita protocolos, determinações, infectologistas e decretos, tá, minha gente? Não te atira, que a cama é curta. Olha aqui, ó. E aí eu digo, a mensagem do Zafre vai de encontro a isso que eu estou dizendo. Em pouco tempo a gente vai fazer isso em exaustão. Dizendo assim, a vida acontece quando a gente se encontra. E é verdade, né? Hoje temos avós longe dos netos, tempo, não, fica vovó fica em casa, pais, filhos, etc e tal, né? Parentes, primos, tios, amigos, lá no corporativo, dá um lá, outro aqui, outro trabalhando em casa, olha, home office. E tem mais, depois eu vou falar dos vagabundos professores que querem ficar em casa. Né? Eles recebem o contra-cheque, tá correndo? Mas greve. Não. Aí vai contaminar, vai dar problema. Não é assim. Bom, então campanha do Grupo Zafre. A vida acontece quando a gente se encontra, maravilha, dá uma olhada. Todos os dias, faça sol ou faça chuva, os Nakamura se encontram para cultivar esses lindos tomates vermelhinhos. Os mesmos que a Alice nunca deixa de comprar quando vai no Zafari. E sabe por quê? Porque de uns tempos pra cá, o Paulo Roberto se revelou um pizzaiolo de mão cheia. A vida acontece quando você se encontra. Muito bem. Vamos adiante então. Falando de Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. É uma instituição centenária, com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Vigorra 65, Centro Histórico, telefone 51-3228-1999 e o site é aspecir.com.br. Minha gente, quem não tem um plano de previdência complementar está no risco. Faltou a vaga de trabalho, enfermidade num ambiente familiar. Aí, como é que faz para cumprir com as obrigações financeiras que sempre ocorrem, né? Medicamentos, tal. Então, tem que ter um plano de previdência complementar. E aí surge a importância da Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Muito bem,
Bruna Razeira, eu te pergunto o seguinte. Não, olha aqui, meu amigo Trindade, meu amigo Marcos Vinícius, meu ilustre médico, meu ilustre deputado. Como é que pode, te pergunto, um cartório de registros topar isso aqui? Eu acho que o tabelião lá e os seus funcionários têm que dizer, opa, parei um pouquinho. Só o seguinte, Supremo Tribunal de Justiça, pode ficar tranquilo, está tudo funcionando perfeito. Supremo Tribunal de Justiça, ok, autorizou a alteração do nome de uma criança de 4 anos, que o pai registrou o nome desta criança com o nome de um anticoncepcional. Para um pouquinho, tem que ter um pouquinho de respeito. Se o homem é ignorante, é sem vergonha, é doido, quer liquidar com seu filho, sua filha, botando um nome estapafúrdio desse, por favor. Agora, o cartório, que tem uma alçada, aquilo lá é liberado pelo governo federal, tem uma série de critérios para o sujeito ser tabelião, estabelecer um cartório. Como é que ele aceita o registro com um nome assim? Silvas, na verdade o que está pipocando no mundo jurídico agora, a notícia dessa semana é que o STJ autorizou, né? Então, a retificação do nome, a mudança do nome de uma criança. Teria que fazer isso, né? Pelo amor de Deus. Que foi registrada pelo pai com o nome de um anticoncepcional. Aí, primeiro, eu vou fazer um parênteses, não é um nome tão vexatório assim, é Diane, tá? Então, passou porque não se sabia do que se tratava. Então, qual foi a justificativa da mãe no processo e aí por que conseguiu essa mudança do nome? Eles teriam feito um combinado, né? Mas o pai não acompanhou a gestação, não era o companheiro da mãe, também tampouco teve assistência à filha, a filha já está fazendo 4 anos, e em virtude, sob o argumento de que a mãe teria deixado de tomar o anticoncepcional para que a gravidez ocorresse, eles combinaram na hora do registro um nome e o pai resolveu registrar como Diane, né, que era o nome do anticoncepcional em questão. A mãe entra com a ação, tenta fazer, no primeiro momento, no cartório de registro civil, essa retificação do nome, e aí eu vou explicar quais são as regras para a troca do nome, se é possível ou não e em quais situações. Como não era um nome vexatório, não era um nome, enfim, que fugisse muito ao usual, foi registrado. E não foi modificado na via extrajudicial sob o mesmo argumento. Porque não era um nome que demandasse, né? Não estava ainda dentro de um prazo, que eu vou explicar agora com mais calma. A questão é que no STJ a decisão foi favorável no sentido de que, bom, primeiro de tudo, a boa-fé objetiva que deve acontecer entre os pais, né? Do combinado entre os pais não aconteceu. E mais do que isso, uma solidariedade familiar de, enfim, cumprir com o combinado. Então, o STJ entendeu que sim, que deveria trocar o nome da menina justamente para que ela não fosse exposta a vexames, enfim, se um dia a história viesse à tona. E aí eu acho que é importante a gente entender em quais situações é possível a alteração do nome. Né? Primeiro, entender que o prenome, que é o que a gente usualmente chama como nome, por exemplo, meu prenome é Bruna, e o meu nome é o sobrenome, o apelido de família Razeira. Então, prenome é o Bruna, Razeira é o nome efetivamente. Quais são as hipóteses que eu posso trocar o meu nome, né? Eu tenho, a partir da maioridade, 1 ano para efetivar essa troca. Então, a partir dos 18 anos, eu tenho um ano para isso, mas sempre levando em consideração que o nome é imutável. Por quê? Para garantir uma segurança jurídica, porque eu não posso simplesmente sair lá de casca com milhões de dívidas, vir para Porto Alegre e resolver mudar meu nome, porque daí estou livre das minhas dívidas lá do interior. Então, justamente para garantir essa segurança jurídica, é que o nome não pode ser mudado. Mas existem algumas situações em que isso é possível. Quais são elas? Bom, primeiro de tudo, quando eu tenho um nome extremamente constrangedor. Então, eu tenho, e que nós conhecemos vários. Eu vou trazer alguns aqui que são engraçados, mas que são verdadeiros. Sim. Caio Pinto Brochado. Enfim, eu tenho várias dessas situações que acontecem e que é de foro íntimo, né? Essa sensação de ser constrangido em público, enfim. Então, é possível que se troque. Eu tenho uma situação de uma cliente que tinha um nome masculino como primeiro nome e o segundo nome, um nome feminino. Então, nós entramos com uma ação, ajuizamos uma ação pedindo que o segundo nome, que era o feminino, permanecesse. Porque, enfim, ela era constantemente confundida com uma transexual, enfim, em função do primeiro nome ser masculino.
Então, nessas hipóteses de constrangimento, eu não posso fazer na seara extrajudicial, eu preciso justificar para o juiz e comprovar esse dano. Também existem várias outras hipóteses, como em caso de adoção, eu posso mudar o meu nome. Em caso de testemunha que está sob proteção do serviço à testemunha, eu posso alterar o meu nome. Quando essa situação de proteção se extinguir, eu posso voltar, fazer um pedido para voltar o meu nome original. Em situações de nome homonímia, são nomes idênticos, né? Vamos supor, João da Silva, né? Tem um João da Silva lá que está com o nome sujo na praça e eu é que estou tendo os meus bens penhorados em função da dívida dele. Comprovada que eu não sou fulaninho, que o meu pai é diferente do dele, que eu tenho um CPF diferente do dele, eu também consigo fazer essa alteração do meu nome. Outros casos também, quando a gente faz uma solicitação de pedido de dupla cidadania, né? A gente sabe, descendentes de italianos, portugueses, enfim, quando chegaram ao Brasil tiveram uma grande dificuldade na pronúncia e muitos nomes saíram com grafias erradas. Então, para obtenção de dupla cidadania também é possível. Importante que se saiba, se for um erro de fácil constatação, eu posso fazer na via extrajudicial. Se não, passado a minha idade, meu prazo de 1 ano após os 18 anos, eu preciso entrar com ação judicial. Também, em caso de divórcio, eu posso voltar para o meu nome de solteira ou permanecer com o meu nome de casado. Então, existem algumas possibilidades, mas todas elas precisam ser fundamentadas. Perfeito. E quando há mudança de sexo? Então, antigamente se exigia que para alteração... Teria que se apresentar pelado? Não. Não, isso não. Isso não. Pelo menos essa vexatória não. Mas pensem assim, ó, a sexualidade é como vocês me veem, né? Como mulher, como eu me identifico na minha sexualidade. O gênero é como eu me sinto. Então, vocês podem me ver como mulher, mas eu me sentir um homem. Então, essa mudança de sexo, enfim, antes era exigência básica para que se alterasse o nome. Hoje, o entendimento, pelo menos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, é que eu não preciso ter essa cirurgia efetivada, que inclusive o SUS disponibiliza, para que eu possa alterar meu documento de identidade. Eu tenho um caso bem recente de um jovem de Lajeado, que era reconhecido como Vinícius, mas desde os 10 anos ele pedia, inclusive, para as professoras que o chamassem como Carolina. E aí ele ajuizou uma ação e conseguiu modificar todos os documentos de identificação dele para Carolina, fulana de tal, que eu não posso citar o nome, enfim, mas e também está fazendo todo o encaminhamento para a cirurgia. Agora, claro, num pós-pandemia. Então, não é mais necessário que a cirurgia seja primeiro efetivada para depois a troca do nome. Isso é quase a vontade da figura humana, é quase a vontade da pessoa, então, independente dessa cirurgia, dessa situação toda. Eu acho que a partir da Constituição de 88, se traz a pedra de toque, assim como a premissa básica, a dignidade da pessoa humana. E todos esses julgados são com base na dignidade da pessoa humana. Então, se eu me sinto constrangida com o nome que os meus pais escolheram, ou se meus pais, enfim, por serem leigos e erraram na pronúncia, ou se o tabelião registrou errado, enfim, eu tenho essa possibilidade, claro, sempre reservando o direito de terceiros, então, não lesando terceiros, eu posso alterar uma ação judicial justificada. Perfeito. Interessante aí a exposição da Bruna Razeira, especialista em direito de família, essa grande advogada. Muito bem. Olha aqui, minha gente, o Centro Clínico Gaúcho, que comemora 30 anos e está aí com Humaniza, né? Estourando a fita, é um hospital de primeira grandeza, equipamentos de última geração, médicos altamente capacitados, PhDs nas várias cirurgias e procedimentos que vão fazer. O Humaniza aqui na rua Ramiro Barcelos, quase na Cristóvão, que está para inaugurar, vai começar aí, conforme Francisco Santa Helena, diretor médico e presidente do CCG Saúde. Então, mas eles fizeram uma mensagem tão bonita para o Dia das Mães, e o pessoal liga muito para a produção e para a TV, e a gente, então, está rodando ainda aí, porque maio é mês das mães, essa mensagem do Centro Clínico Gaúcho para o Dia das Mães. Vamos dar uma olhada aí, então, que vale a pena. Pausas são necessárias para que a gente se reconecte com o que realmente importa, cada um no seu tempo. O último ano foi como se o mundo inteiro tivesse parado ao mesmo tempo. Reescrevemos sonhos e planos, resetamos.
nos voltamos para nossa base. E foi justamente ao lado das pessoas mais essenciais da nossa vida que repensamos tudo. Amor, fé e esperança permearam nossos lares. Revisitamos valores e fortalecemos ainda mais nossos laços com quem mais nos preocupamos. E sempre foi recíproco. Uma homenagem do CCG Saúde para todas as mães. Feliz Dia das Mães. Muito bem, agora vamos viajar para Protásio Alves, subindo ou descendo a Protásio. Alô, Elson Furini. Alô, Léo Piscine. Barranco, Barranquinho. Olha aqui, minha gente, 51 anos no coração de todos nós gaúchos, né? É a churrascaria mais lembrada dos gaúchos também, né? Quem vem a Porto Alegre, do Mercosul, do mundo, do país inteiro, e não vai ao Barranco, não comeu o melhor churrasco, melhor chopp, e não esteve numa churrascaria, né? Que é a primeira do país com carne Angus certificada no Brasil. Subindo ou descendo a Protásio, Complexo Barranco Barranquinho. Ambientes climatizados e ao ar livre. Ar livre, tanto no Barranquinho quanto no Barranco, tá, minha gente? O Barranco é aquele bosque, né? Pássaros cantando. E eu digo sempre aqui, o Márcio Vinícius, não é o caso, nenhum de nós aqui, mas às vezes tem um cara que está com a barra meio pesada, então tem que renovar um alvará, vai com a patroa lá, pássaros cantando, pôr do sol, entrando ali pelo meio do arvoredo, e o cara sai zerinho, coisa mais linda. É, claro, é um espetáculo. Sai zerinho. É. Telefones do Barranco Barranquinho, olha, a teleentrega está bombando ainda, olha ali só, isso aí já estamos lá pelo Barranquinho, isso é parrejeiro, para com isso. Meu Deus. Olha aqui, ó, no Barranquinho, teleentrega, 51 30 28 23 10, no Barranco, 51 33 31 61 72. Agora começa o horário livre, né, minha gente? Já está indo longe, pode entrar, só manter o distanciamento, né, os protocolos, a higienização que acontece no Barranco. Aliás, o Barranco é uma das empresas, né, e especialmente de alimentação, que mais respeitam protocolos nesses tempos aí de pandemia. É uma coisa incrível. Extraordinário lá, porque a empresa, né, o Elcio Furini, não abre mão da absoluta higienização para garantir a saúde, né, de todos os seus clientes. Espetacular. Então, subindo ou descendo a Protásio, melhor show, melhor churrasco, o ponto de encontro da capital de todos nós gaúchos. Estou te devendo um barranco aí, Silvio. Pois é, mas... Quer organizar agora. Isso aí eu acho que é tempo, semana né? Tem que ir. Agora... Ainda bem que a pessoa tem essa memória maravilhosa. Estou né? te devendo um barranco deputado. aí. Ilustre deputado. Na próxima vai, como diz o gaúcho, de cola erguida. Né? Não, pode ter certeza. Não, estou devendo um barranco, porque a gente ficou todos esses dias aí fechado, né? Sem essa possibilidade, só vendo o barranco. Exatamente. Vamos falar do CIE, que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, que é referência no país por sua estrutura, dimensão, né? A sua estrutura física, as suas realizações, seus cursos, que tem cursos lá para todos os segmentos, né? Para idosos, por exemplo, que muita gente não sabe, mas porque conhece mais ou menos como os estágios maravilhosos para os jovens, né? Que estão sempre sedentos de oportunidades para saber qual é o seu rumo, o que vão trilhar nas suas vidas. Olha aqui, ó, investir em um jovem talento é impulsionar o crescimento do seu negócio. Olha só que maravilha. Conheça o programa de aprendizagem do CIE do Rio Grande do Sul, que é o Centro de Integração Empresa e Escola Gaúcho. Dá uma olhada, minha gente. Ok, vamos adiante. Presenças importantes, como sempre, na nossa bancada, né? Tanto os convidados como os nossos comentaristas, né, efetivos, né? Só gente que sabe conversar, falar, se posicionar, externar seus pensamentos, suas posições, né? Com muita competência. É o caso aqui do Márcio Vinícius, que além de ser um parlamentar gaúcho, né, ex-presidente do IP Saúde, que fez um trabalho brilhante lá, nota 20, aqui não se joga confete nem purpurina. Quando a gente elogia é porque merece. E é um jovem parlamentar que vai longe. E a Bruna Razeira dispensa comentários. Elas já estão perguntando de onde é a armação do teu óculos, pode revelar. Eu disse que eu vou perguntar para ela, estão perguntando no ar. Muito bonito, realmente. É para dizer a loja ou o que é para dizer? Pode dizer, aqui o começo. É de Porto Alegre. É de Porto Ajuda? Pode, se quiser dizer a fonte. É do Coliseu, lá de Guatemi. Ah, muito lindo, realmente. Obrigada. Olha aqui, o nosso telespectador está aí, ó.
Óticas Coliseu, Joalheria Coliseu, vai encontrar armações lindas, maravilhosas. Mas então a Bruna também competente, advogada especializada no direito de família, é um campo tão vibrante esse do direito de família, especialmente agora com a sociedade moderna, né? Então muito importante. E estamos também com o médico Eduardo Neubart Trindade, que é vice-presidente do CREMES, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, uma autarquia federal, e também um doutor em medicina e professor universitário. E aproveitando o ensejo, falamos em pandemia, Covid-19, falamos com o médico, então, Eduardo Trindade, e perguntamos, esse novo modelo de distanciamento do governo do Estado, que deve estourar sábado, mas já se sabe muitas, mais ou menos, decisões que está tomando o governo do Estado, o governador Eduardo Leite, mais precisamente, os caminhos que ele deve adotar nesse procedimento que começa a partir de sábado. De todos os conhecimentos que a gente tem, claro, não está oficializado, mas já se sabe muitos caminhos. O doutor Eduardo Trindade está mais ou menos ao par e vem acompanhando e assina embaixo ou acredita essas situações? Até aproveitando, quem está na nossa audiência aqui, o Daniel Santoro, lá do Parceiros Voluntários, do Transforma RS. Sim. Até eu tive uma conversa muito boa na segunda-feira com ele. O Daniel é uma pessoa que tem uma visão de mundo muito grande, membro do Conselho de Administração do Mês de Vento, membro do Conselho de Administração da EVB. Eu até estava conversando uma visão de alguém do meio empresarial, do terceiro setor, com um médico falando sobre essas mudanças, né? Realmente chegamos ali a um acordo, uma convergência de ideias que é o seguinte, não adiantam ter leis que não vão ser cumpridas. Não digo só apenas leis, decretos que não vão ser cumpridos ou decretos que já se tornaram superados. Né? Estão esvaziados? Já estão esvaziados, já não se tem mais o efetivo cumprimento deles. O modelo das bandeiras foi um modelo que funcionou, de certa forma, não inegavelmente ele funcionou. Ele era Teve o seu tempo. Ele era um modelo de fácil entendimento, era um modelo por cores. Só que chegou agora, de certa forma, se esgotou e o próprio governador do estado viu isso. Ele fez uma reunião no sábado, inclusive com diversas entidades, com o Conselho Regional de Medicina, sindicatos médicos do Rio Grande do Sul, com atividades empresariais, com a AGAS, com o pessoal da Federação, da Fier, do CDL, todos mais. E apresentou, e realmente ficou essa impressão a todos, mesmo quem é do meio médico, que o modelo realmente de bandeiras é um modelo extremamente importante, funcionou muito bem, só que realmente o modelo precisa ser mudado. Só que qual é a preocupação com esse novo modelo? É que a população entenda como não, a pandemia foi superada, podemos voltar às atividades ao normal. Nada disso. Esse que é o grande cuidado. E eu até fico alerta que a população, que a partir do momento que se achar, que se acreditar que se voltou ao normal, vai ter um aumento do número de casos, vai ter aumento de internação de UTI e nós vamos regredir. Nós temos que fazer... Eu sei que até é perigoso fazer esse tipo de comparação aqui, mas é quase, vamos pegar a fala do Geisel. Temos que fazer uma abertura lenta e gradual e com cuidado para não precisar haver retrocesso nesse cuidado, né? Sem dúvida. Porque realmente o setor comercial, o setor produtivo já está esgotado. Realmente ficar esse fechamento, e eu acho que principalmente conversando até com o pessoal dos restaurantes, e que até concordo com eles, é a imprevisibilidade. Será que na segunda eu vou abrir ou não? Daí compra o estoque. Ah, não, não vou abrir. Ah, não, mas agora abre. Mas abre com 30%. Então, esse é o grande cuidado que esse modelo tem que ter. Tem que ter uma certa previsibilidade e poder ter preparação. E equipe, né? Manter a equipe. E a maior dificuldade do governo é o quê? Passar essa informação para toda a população e que a população entenda isso. Porque realmente não é porque existe o decreto do governador que a população de pronto já começa a cumprir ou entender os decretos. Né? Esse é o grande cuidado. Sem dúvida, sem dúvida. Não, perfeito, correto. O que me diz, Marcos Diniz? Eu concordo totalmente com o doutor Eduardo e a gente tem acompanhado também o esforço do governador Eduardo Leite nesse sentido, né, e de tantos outros agentes envolvidos. O que é, de fato, é que a sociedade não aguenta mais uma nova onda. Se nós tivemos aí uma terceira, uma quarta onda, não há economia que suporte mais isso. Ninguém consegue voltar a fechar as portas. Aí realmente é o fim de tudo. Não tem mais dinheiro federal para auxílio, não há dinheiro estadual mais para auxílio. O Rio Grande do Sul conseguiu fazer uma ação nesse sentido, mas não tem mais dinheiro para isso, né? Nós vamos acabar endividando
o nosso país e o nosso estado por pelo menos umas 2 décadas se a gente tiver que viabilizar um segundo auxílio emergencial, um terceiro auxílio emergencial como esse que foi feito. Então, todo o cuidado agora deve ser mantido. Esse modelo de bandeiras, ele é meritório, ajudou muito, né? Ajudou, foi didático, né? Foi fácil para as pessoas entenderem o que estava se querendo dizer, mas com o passar do tempo, foi se compreendendo um pouco mais a pandemia, aprendendo a lidar com a pandemia, tanto na forma de controle, na moderação, se conseguiu identificar o que era realmente uma exposição de risco. Então, o sistema de bandeiras ele teve que, quase que semanalmente, ser adaptado, né? Determinado item pode sair do cálculo para compra da bandeira vermelha ou da bandeira preta, item tal pode sair. E isso foi enfraquecendo esse sistema, que é natural num ambiente de evolução. O que se espera daqui para frente, né, da minha parte pelo menos, né, é que se consiga, né, um sistema que justamente construa esse equilíbrio entre economia e saúde. O Comitê de Crise do Estado está muito atento a isso, né, e é um ponto importante, né, porque agora todo mundo sabe que se houver algum erro, se tiver erros agora, uma terceira ou quarta onda, né? Não dá para dizer se a gente chegou até a terceira ou não, né? Então se fala em terceira onda, não tem mais economia que suporte. Realmente os danos vão ser muito pesados e nós vamos pagar pelo menos umas 2 décadas se errarmos agora. Por isso que o grande cuidado agora, eu acho, é o convencimento. E agora a população tem que ser parceira nas decisões. Realmente a gente tem que superar essa questão de conflitos e não esse marketing de guerra em colocar oposição saúde versus economia, economia versus saúde. Não, as duas coisas andam juntas. Eventualmente um colapso econômico certamente vai gerar um colapso no sistema de saúde, porque vai se tornar impagável. Está aqui um deputado que até pouco tempo atrás era presidente do IP Saúde, com todas as dificuldades econômicas. Só uma janela, só para te contar. O IP Saúde vinha gerando uma despesa de 190 a 200 milhões mês e pagamentos nessa mesma ordem. No mês de março, o IP Saúde teve um cômputo de despesas de 260 milhões por conta do auge da pandemia. Sim. E no mês de abril, mais 260 milhões. Pelas internações. 520 milhões em 2 meses. É muito 120 milhões, vamos dizer assim, entre receita e despesa que descasaram em 60 dias. Mas sem contar, se a gente não for... Se calcula-se que aproximadamente 300 mil pessoas no Brasil vão perder seus planos de saúde. Não. Então se calcula o custo tanto para a saúde suplementar, que vai perder renda e presta um serviço realmente até para o SUS essencial. Todos os convênios prestam um serviço para o SUS. A partir do momento que as pessoas não dependem do Sistema Único de Saúde, acabam gerando. Mas imagina se eu agora, um gestor do Sistema Único de Saúde, eu vou receber de uma hora para outra 300 mil pessoas. Eu fiz um plano X. Agora, e um sistema que antes, pré-pandemia, se sabe, o Sistema Único de Saúde é muito bom, tem inúmeras virtudes, serve de exemplo para o mundo para várias coisas. Só que ele é um sistema deficitário trabalhando no limite. Imagina agora com a pandemia, com a dificuldade dos governos recolherem impostos, tudo, isso vai gerar um déficit ainda maior. Então, por isso que a sociedade civil organizada, por isso que eu citei até aqui o Daniel Sona, nós temos que encontrar convergência de ideias. Um outro deputado que fez um trabalho muito importante aqui, o deputado federal, o deputado Jerônimo, também levantou, nós não adiantamos ficar em oposição à economia versus saúde, vamos encontrar pontos de convergência, vamos chamar os especialistas. Aproveitando esse gancho, Silvio, eu queria ouvir a opinião de vocês, já que são da área da saúde. O que vocês pensam a respeito desses 5 municípios, né? Esteio, Bom Princípio, enfim, que deram início, embora com ações judiciais, e aí autorizado pelo juiz, para vacinar os professores? Eu sei que é um tema polêmico. Eu convidei o prefeito de Esteio para participar de uma reunião da Comissão de Saúde, provavelmente vai ser na sexta-feira, né? Eu achei extremamente corajosa e competente a atuação do prefeito e da Procuradoria Municipal. As pessoas falam, por que a ação do governador deu na trave? Por que a ação do Dória deu na trave quando tentou buscar?
Porque eles buscaram o STF por uma matéria que não é de natureza constitucional. O STF não tem competência para dizer nada além do que ele disse. A diretriz do Ministério da Saúde é um normativo interno que orienta, né, que dispõe, encaminha. Ele deve ser seguido por uma questão, né, de respeito ao federalismo brasileiro, não por uma obrigação constitucional, uma questão de respeito institucional. A ação do governador, a ação do Dória, acabou realmente batendo por falta de legitimidade constitucional para discutir essa matéria. A ação do prefeito de Esteio, eu digo que ela foi corajosa, porque ele provocou a justiça local. E a justiça local entendeu, de fato, que não é uma matéria de ordem legal, isso é uma instrução normativa interna do SUS e que pode ser, sim, rompida por não ter um caráter vinculante. Conseguiu comprovar isso em segunda instância e agora abriu uma oportunidade, né, para que alguns prefeitos utilizem da autonomia que deveriam ter. Eu tenho falado isso muitas vezes, eu acho que o programa de vacinação ele tem todos os méritos, ele merece ser respeitado, mas quando tu cria um programa em Brasília, no centro do país, do tamanho do nosso, que é um continente inteiro, com realidades diferentes, e tu diz que um grupo é prioritário, o outro não é prioritário, que assim tem que fazer, a chance de dar errado é muito grande. Deveria ter, neste programa, uma margem para que as prefeituras pudessem, sim, regular as suas prioridades. Por exemplo, Porto Alegre é uma cidade que sem transporte coletivo não funciona. Eu acho que tão importante quanto vacinar, por exemplo, um médico veterinário que entrou, né, muitos lugares, médico veterinário foi considerado, né, grupo prioritário, com todo respeito aos médicos veterinários, obviamente. Mas será que o motorista do transporte coletivo aqui, que dirige na Carris, o cobrador, que lida direto com as pessoas, esse também não seria prioritário? Porque sem ele a economia de Porto Alegre teria parado, né? Será que o cara que trabalha lá na coleta de lixo, no DMLU, na cooperativa, ele também não teria que ter sido enquadrado em grupo prioritário? Esse gatilho, se é assim que dá para dizer, ou essa margem, deveria ter constado lá no Programa Nacional. Assim nós teríamos cometido menos erros. Não teria prefeitos enquadrados por improbidade, como a gente viu no Brasil, por ter feito ações como o prefeito de Bagé, que tentou vacinar os policiais, os agentes penitenciários, antes dos presidiários. Né? Talvez esse tipo de coisa a gente não teria visto. Então, eu acho que é meritória e louvável a iniciativa do prefeito Esteio ter provocado a justiça, porque isso deixa claro que há uma margem, sim, para que os prefeitos tenham essa autonomia. Perfeito. Olha aqui, ó, minha gente, alô técnica, pode rodar 1, 2, 3 vezes aí? Temos notícias importantes de Brasília, a baixaria toma conta do Senado. É uma vergonha. Também com o Renan Calheiros, fazendo relator, não pode dar certo, né? Vigário 171 nato, não pode. O homem que foge, entrega para não ser caçado, para não ter seus direitos políticos, é um tramposo. Não adianta, nós não vamos para frente, esse Brasil não vai se erguer assim, com esse tipo de gente lá. Quem é esse homem para inquirir alguém? Não tem moral para nada, nada. É uma vergonha. E está lá por imposição do Supremo Tribunal. Tu vai passar o vídeo do bate-boca? Não, vai passar? Por favor, ô Leozinho. Por favor. 1, 2, 3, pode passar? Quantas vezes? Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não. Isso como é alusivo. Você é um vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. Presidente, peraí. Seu gabinete. Vagabundo. Por favor, presidente. Você que é. Peraí, por favor. Isso aí, Você que é. Quer aparecer, rapaz? Você que é. Quer aparecer, rapaz? Se fuder. Teve um flagrante quebra de decoro aqui, presidente. Por favor, toma providência. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não. Isso como é alusivo. Você é um vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. Presidente, peraí. Seu gabinete. Por favor, Vagabundo. presidente. Você que é. Peraí, por favor. Isso aí, Você que é. Quer aparecer, rapaz? Você que é. Quer aparecer, rapaz? Se fuder. Teve um flagrante quebra de decoro aqui, presidente. Por favor, toma providência. Imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização. Estão perdendo a visão do todo. Estão perdendo a visão do todo. Não. Isso como é alusivo. Você é um vagabundo. Vagabundo é você que roubou dinheiro do pessoal. Presidente, peraí. Seu gabinete. Por favor, Vagabundo. presidente. Você que é. Peraí, por favor. Isso aí. Quer aparecer, rapaz? Tá aí, minha gente. Esse é o nosso Brasil.
Esse é o nosso Congresso Nacional, esse é o nosso Senado, minha gente. Olha onde nós estamos. Olha onde nós estamos metidos. Eu não sei, enquanto não tiver aquela higienização, que eu falo com frequência aqui, né? Aí eu tenho uns que tem um contra-cheque bonito no fim do mês, tu quer acabar com o Estado de Direito? Não quero acabar com o Estado de Direito, eu quero acabar com a pilantragem nesse Brasil, com um ladrão condenado em segunda instância, livre para concorrer à presidência da República, um dos maiores ladrões do planeta, Lula. Espera aí um pouquinho, estão brincando. Ô Silvas, tu lembra tu deve lembrar de um episódio interessante que a gente viu, né, meados ali dos anos 2000, que essa acusação, assim, claro, né, dá para ver nos depoimentos ali que o Van Garten, né, dissimulou bastante, né, filho do Bolsonaro, com todos os seus problemas, chamando o outro de vagabundo, e o Renan Calheiros acusando ele de ter roubado do gabinete. Os funcionários. Tu deve lembrar de uma jornalista chamada Mônica Veloso, né? Sim, Mônica Veloso. Mônica Veloso, era uma jornalista conhecida no cenário nacional, amante do Renan Calheiros, que tinha um filho com o Renan Calheiros. E uma das razões do Renan ter renunciado à sua posição de senador para não ser cassado foi justamente um movimento de rachadinha que era feito por ele. Ele fazia rachadinha entre alguns assessores e algumas pessoas próximas a si para juntar dinheiro e poder pagar a pensão do filho que ele tinha com essa jornalista e a própria pensão da jornalista, que, segundo dizem, era na ordem, na época ali de 2005, 2006, na ordem dos R$30 mil. Mônica Veloso foi capa da revista Playboy, depois eu até estava tentando achar a foto dela aqui para mostrar. Mas imagine só, né? Um acusado de investigado por rachadinha por um cara que foi comprovado, que renunciou o mandato para não ser cassado. É uma vergonha. Justamente por isso, né? Ele está lá fazendo inquisição, rapaz. Na briga entre Flávio Bolsonaro e Renan Calheiros, eu torço pela polícia nessa história. É verdade. Polícia, sirene. Olha aqui, minha gente, vamos adiante. Ainda segue aí atividades vinculadas ao mês de maio, mês das mães, tá bom? Te liga, olha aqui, se quer oferecer para tua mãe um presente original, singular, que ela nunca recebeu na sua história de mãe, dá uma olhada nesse aqui, ó. Velejo no Guaíba. Sorteio Dia das Mães. Velejo no Guaíba e Swan Hotel, em parceria para aproveitar o convívio com a sua mãe ao máximo. Já pensou em passar uma noite na suíte do Swan Hotel, almoçar lá, depois curtir um super passeio de veleiro pelo Guaíba? Pela tarde, olha aqui, é um negócio fantástico. Aproveite que a hora é agora. Olha aí só o velejo, olha as maravilhas do cenário do nosso Lago Guaíba. Assim como tem esse do Internacional é... Beira Rio? Lago Rio, né? Não. Estuário? Não. Beira Lago. Beira Lago. Tá certo. Os sorteios são 2 hospedagens no Swan de Porto Alegre, com café da manhã e almoço, bebidas não incluídas, tá bom? E 2 passeios no Velejo no Guaíba, dias 26 e 27 de maio, próximos vindouros. Olha aqui, ó, vai dormir no hotel com a tua mãe, né? Bonitaço. Acordam, tomam café, curtem o hotel, almoçam juntas e depois, às 15 horas, vão para o passeio Velejando pelo Guaíba. Para participar, como é que tem que fazer? Seguir as páginas @Velejo no Guaíba e @Swan Hotéis no Instagram. Curtir o post do sorteio e marcar um amigo nos comentários. Telefone para falar com a Priscila Dávila. Mais informações, detalhes, 51 999 25 27 18. Está aí no seu monitor, falar com a Priscila Dávila para finalizar e qualquer dúvida, questionamento, é só a Priscila estar lá, né, prontinha para dizer para você como é que funciona tudo direitinho, tá bom? Tá aí o telefone, é só fotografar com o próprio celular, não precisa pegar caneta nem lápis, tá? Nem caneta nem papel e pode te mandar com a mamãe pro Velejo no Guaíba. É um negócio fantástico. Minha gente, friozinho chegando, estação pede, né, um cálice de vinho, final do expediente, né, um happy hour, como eu digo. Friozinho chegando. E nada melhor do que terminar o dia com uma taça de vinho de primeira qualidade. Apresento para vocês um vinho especial em homenagem ao Chiquinho Tasca. O Chico Tasca, que foi uma personalidade em Porto Alegre. Sócio da churrascaria Barranco, lá com Elcio Furini. O Chiquinho Tasca, que tão precocemente nos deixou. 59 anos, senhor Chiquinho.
Um vinho com uva taná, vem numa garrafa de 750 ml, tem a foto do Chiquinho estampada na garrafa e você pode adquirir o vinho que está com venda exclusiva no RDC Shopping. Então, não perca tempo e adquira o vinho no rdcshopping.com.br e receba na sua casa. Como é que funciona essa promoção aí do Chiquinho Tasca, do vinho taná? A promoção especial para a compra de 6 unidades de R$ 420 por 310. Entrega grátis em Porto Alegre. Você pode também comprar somente uma garrafa, unidade individual, vai pagar R$ 70. E está fazendo uma homenagem, está ali, né, degustando esse vinho taná, com a imagem do Chiquinho do lado. É uma nostalgia, né, minha gente? É tristeza, mas enfim, é um momento de comemorar, né, onde o Chiquinho estiver lá com nosso Pai Celestial. Então, eu acho maravilha isso aí. Eu já fiz, já degustei esse vinho, e muito bom, ok? Então, te liga aí. Vamos adiante, então? Vamos adiante, sim, porque nós vamos falar de Vinhos do Mundo Importadora, que é outro vinho, né? Agora nós vamos falar de Vinhos do Mundo Importadora, que é a maior importadora de vinhos do Brasil. Telefone lá é o 51 32 80 90 e o site é vinhosdomundo.com.br. Olha aqui, se você quer fazer... Só na Vinhos do Mundo você encontra o portfólio de vinhos mais exclusivos de Porto Alegre. É um negócio fantástico. Economize com garantia de qualidade na mais renomada importadora de vinhos do Brasil. Acesse vinhosdomundo.com.br e confira mais de 400 rótulos exclusivos. Aqui, minha gente, combos, preços lá no assoalho de grandes rótulos, parcelamento no cartão de crédito, faz uma comprinha encorpada, Vinhos do Mundo leva no seu domicílio corporativo ou residencial, tá bom? Então te liga. Vamos mostrar as lojas padrão de Vinhos do Mundo, todas com estacionamento e segurança. Esta loja é da Avenida Cristóvão Colombo, 1493, bairro Floresta. Atendimento altamente qualificado por uma equipe especializada em vinhos, espumantes, champanhes, delicatessen, acessórios para sua adega, seu bar, só coisa boa. Aí vamos lá para a Alameda Alípio César, 203, Boa Vista, quase esquina Nilo Peçanha. O mesmo padrão de loja, estacionamento, segurança, etc e tal. E lá dentro as maravilhas de Vinhos do Mundo Importadora. Aí já vamos embora lá para o bairro Menino Deus, Avenida Getúlio Vargas, 1135, tudo igual. O padrão de lojas, laranja, com a logomarca Vinhos do Mundo, sensacional. Só coisa boa, como eu digo, tudo isso em Vinhos do Mundo, importadora maior do Brasil. Tá? Então tá. Fala, Bruna Razeira. Acho que o Marcos está ansioso aí para... Não, eu cometi um erro. Não. Eu cometi um erro. Eu disse que tinha sido em 2005. Na verdade, o Renan renunciou em 2007, só para corrigir aqui. O Google me ajudou. O valor da pensão não era 20 mil, era 12 mil reais. E quem pagava, além de um assessor, era a empreiteira Mendes Júnior. E a moça só falcatrua, né? Essa aqui mesmo, aqui, ó. Vamos ver se o nosso câmera ali, que tem todas as Mônica condições... Veloso, a mulher que abalou Bad Boy, Cowboy, etc e tal. Escreveu Billy Boy. livro, fez sucesso. Aqui, e o Renan Calheiros chamando os outros aí de vagabundo. Tem cabimento isso? Não, só no Brasil? É o Brasil, né? A gente vira, vai embora, É o Brasil. E um cara desse quer pedir a prisão de outro. Né? Não tem cabimento. E um cara, vocês não sei se vocês vão se lembrar desse episódio. Vocês lembram aquele grupo que sequestrou o Abílio Diniz, que eram chilenos? Ah, sim. Vocês lembram quando o Renan Calheiros, ministro da Justiça, ninguém se entende como, foi ministro da Justiça, ministro da Justiça, chorou pela libertação desses sequestradores aqui no Brasil. E agora pedindo, realmente é deplorável isso acontecendo no Senado Federal. É que nem aqui foi o Tarso Genro, quem é mais que receberam, que toparam aqui, quando ele era ministro da Justiça, o italiano aquele, fascino. O César Battisti. Battisti, isso aí é assim, né? A esquerda é enlouquecida, né? É fascino, é uma coisa louca, né? Aí mandaram ele para lá, está numa perpétua lá, o tal de Battisti. É italiano. Não, mas essa é a parte ruim dos italianos. Ah, tá. Não. Tem a parte boa que eu represento. Então tá. Posso aproveitar o gancho aqui, vocês estão falando de pensão alimentícia e de usar subterfúgios para pagar. Olha, se tem uma coisa no Brasil que pelo menos antes da pandemia dava prisão, era para devedor de pensão alimentícia. Talvez daí o medo tão grande do Renan Calheiros em se utilizar de outros meios para honrar. Brincadeiras à parte, realmente, é uma das únicas situações no Brasil, quando eu digo de prisão civil, claro, que realmente dá cadeia. E aí, em função da pandemia, nós tivemos uma mudança, uma recomendação lá em agosto de 2020, a recomendação número 61,
que dizia, bom, em função da crise sanitária que nós enfrentamos, a partir de então será estabelecida a prisão domiciliar. Bueno, né? E aí, como é que eu faço? Eu tô com meu filho lá em casa, eu fui demitida em função da pandemia, meu ex-marido não repassa o valor da pensão. Antigamente eu poderia, né, como forma de meio coercitivo de obrigar ele a pagar, pedir a entrar com uma ação sob o rito de prisão, mas agora eu não posso mais. E aí, como é que fica essa situação? Recentemente, teve um julgamento de um habeas corpus que tratava real, assim, me fugiu a palavra, mas enfim, tratava exatamente desse assunto. É um habeas corpus em prisão de devedor de alimentos, que foi relatora a ministra Nancy Andrighi, que é gaúcha de Lagoa Vermelha. E aí, nesse julgamento, se editou uma nova resolução, que é a número 91, que diz que a prisão domiciliar se estende até o final do ano de 2021. Mas fez uma ressalva que, nesses casos em que o devedor não paga os alimentos e que também eu não posso, enquanto credora, né, compelir ele à prisão, eu posso pedir algumas outras medidas que se conhecem como, hoje não tem mais efeitos também, mas, por exemplo, cassação do passaporte não tem serventia no momento atual. Mas, por exemplo, restringir o uso da carteira de motorista é uma possibilidade. Vamos pensar, bom, para o pai ou para a mãe que deve a pensão alimentícia que está em casa, talvez não surta efeitos. Mas para quem precisa se deslocar ou usa o veículo como meio de trabalho, é uma medida importante. Também se estuda, claro que de uma forma inovadora, restringir alguns outros acessos, por exemplo, a cartão de crédito. Então, se substitui a prisão por restrição, mande-se um ofício para o banco pedindo a restrição do uso do cartão de crédito. Ou então, em outros casos, a restrição do uso de alguns aplicativos, Netflix, Spotify, enfim, aplicativos de comida, né, para pedir aqueles conhecidos. Ou também, em último caso, e também é possível que se peça a restrição do acesso à internet. Então, tudo como uma forma alternativa para compelir esse pai, normalmente, ou a mãe também, enfim, a pagar os alimentos. E aí se suspende o pedido de prisão para quando, eventualmente, eu imagino que um dia a gente vai sair dessa pandemia, quando voltar à normalidade, a gente possa reiterar o pedido de prisão com cumprimento. Porque se tem uma coisa que dá certo no Brasil prende o devedor de alimentos e surge dinheiro de algum lugar milagroso. Deixa eu aproveitar e te fazer uma pergunta, então, que até me foi falado. Quando o indivíduo tem guarda compartilhada, ele não é obrigado a pagar pensão alimentícia? Na verdade, são coisas diferentes. As pessoas confundem muito a guarda compartilhada com a guarda alternada, que não é permitida no sistema jurídico brasileiro. O que é a guarda compartilhada? A guarda compartilhada, nós fixamos uma residência base, ou seja, a criança vai morar na casa de alguém, mas nós compartilhamos as decisões. Então, a escola que nós vamos matricular o filho, qual é o curso que ele vai fazer, se vai fazer futebol, se vai fazer natação. Chama uma sintonia entre o ex-casal. Isso. Tu compartilha as decisões, mas existe uma residência base, que se fixa, do pai ou da mãe. Tem que ser paga a pensão. E o genitor que não tem a residência base, se determina a convivência, que antigamente era chamada de visitas, e o pagamento de pensão. Tudo bem. Minha gente, vamos embora aqui dizendo que nós vamos fazer... Estamos na expectativa que no ano que vem, tapete vermelho, né? Hollywood, Los Angeles, né, na Califórnia, deverá estar desfilando por lá. Outro italiano, fazendo sucesso pelo mundo. Paulo Jeremias. Claro. Estará por lá, com certeza, porque ele está sendo premiado já. Os críticos de cinema no Brasil já estão avaliando essa possibilidade. E o empresário Paulo Jeremias, liderança do grupo Di Paolo, certamente estará por lá. Olha aqui, ó. O Di Paolo está de cara nova. Mudança na identidade visual reforça a ligação com a culinária da Serra Gaúcha. Comida autêntica com essência artesanal que mexe com os sentidos, resgata lembranças e cria novas memórias. Pratos com toque caseiro, da nona, feitos para saborear com alma. Conheça as unidades em Porto Alegre, Bento Gonçalves, Gramado, Garibaldi, Caxias do Sul e Recanto Maiaço. Sem falar São Paulo, Itapema e etc. e tal. Então, é assim que funciona o grupo Di Paolo, do visionário Paulo Jeremias, líder desta grande empresa especialista em
Galetos. Vamos dar uma olhada, então, na mensagem do Grupo de Paolo, estrelado por Paulo Jeremias. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina della Serra Gaúcha. Outra empresa líder no segmento aqui de acabamentos importados e nacionais chama-se Grupo Elevato, comandado lá pelos empresários Írio e Arcione Piva. Olha que a Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do estado do Rio Grande do Sul e um imenso prazer em deixar a sua casa do jeitinho que você sempre quis. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra maior variedade de acabamentos do estado, como porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação personalizada e garantia própria em todos os produtos. Telefones Grupo Elevato, Matriz 51 31 03 9493 e o geral é o 51 23 12 43 74 e o site é elevato.com.br. Eu quero dizer o seguinte para vocês: vocês veem aí Barranco, Armazém do Queijo no programa, vem Di Paolo. A gente exagera. Eu, por exemplo, sou glutão. Olha só o jeito que eu estou aqui. É uma bronca federal por tudo que é lado. Mas o que acontece? É bom demais, né? Saborear, né? Então, aí tem que ter, sabe o quê? Junto com a gente, Olina, Essência de Vida. A família Olina é um espetáculo. Laboratório Vespa, 94 anos, uma sede de laboratório que contempla todas as exigências da Anvisa, né? Ele nasceu em Porto Alegre, hoje está em Canoas. Então, na bagagem, se vai viajar, Olina, na casa da praia, do campo, da cidade, no corporativo, escritório, consultório, Olina, Essência de Vida, solução para uma indisposição estomacal, uma má digestão, que acontece, né? Eu não abro mão de Olina, porque eu preciso, né? Não sou educado para me alimentar, então. Mas, independente disso, qualquer pessoa que tem qualquer indisposição, Olina, Essência de Vida, Laboratório VESP, 94 anos. 94 ou 104? Já nem sei, eu acho que é 104, tá bom? Vamos adiante, então. Falamos isso aí. Agora vamos mostrar a capa do Jornal do Comércio de hoje, o melhor jornal disparado do estado do Rio Grande do Sul, o jornal que mostra exatamente a notícia por todos os ângulos, né? O Jornal do Comércio, ele não prega ideologias nos seus assinantes, seus leitores, tá? Não tem coveiros nesse jornal, tá? Não tem coveiros nesse jornal. É um jornal, seus editores, colunistas, né, jornalistas, todos têm exatamente a consciência de que informar com nitidez é absolutamente saudável, é obrigação do jornalista profissional qualificado, tá bom? Então, assim funciona o Jornal do Comércio, que tem na sua essência economia e negócios, e é um jornal que é referência no país e o melhor do estado gaúcho. Todas as editorias, tem lá clubes sociais, tem gastronomia, tem tudo, né? Editorias, tem lá o Fernando Albrecht, por exemplo, que é uma coluna muito lida do meu querido colega Fernando Albrecht, entre outras colunas maravilhosas, né? Então te liga, Jornal do Comércio, faça a sua assinatura. Está aí o número, né? Atendimento ao assinante, 32 13 300. Aí você, madrugando no seu domicílio, na sua empresa, consultório, escritório,
né, na indústria, está chegando, madrugando a sua edição do Jornal do Comércio. Muito bem. Vamos adiante, então. Eduardo Trindade, o que mais podemos passar para o nosso telespectador? No seu campo, medicina, a sua visão nesses tempos de, sei lá, de pandemia, Covid-19, entre outros temas, evidentemente, ligados à sua atividade profissional. Realmente, um dos grandes problemas que nós vamos ter que enfrentar agora nesse período pós-pandemia, se é que nós estamos passando pela pandemia, mas aparentemente está se esgotando a questão da pandemia em si. Mas nós vamos ter agora o rescaldo dela, não apenas o rescaldo econômico, de uma recuperação econômica, mas também da recuperação do próprio sistema de saúde. Se calcula que no último ano, agora, nos últimos 12 meses, 200 mil casos de câncer deixaram de ser diagnosticados. Não foi feito o diagnóstico, tanto por medo dos pacientes em procurar o sistema de saúde, quanto o sistema de saúde estar contingenciado, obviamente, para o tratamento do coronavírus. Então, o que vai acabar acontecendo? Vai ter um grande número de pacientes com a doença mais grave, com mais difícil tratamento, que vai demandar mais ainda do sistema de saúde. E lembrando aquela minha fala anterior, e pessoas que perderam seu plano de saúde e que migraram para o sistema único. Então, realmente, esse fluxo grande de pessoas vai ter que ter um planejamento muito adequado dos gestores para como atender esse aumento da demanda. Eu diria assim, né, amigo Trindade, diabéticos, cardíacos, aí está ficando tudo para trás, né? Esse pessoal está... Não, diabéticos, cardíacos na própria área, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgias bariátricas estão suspensas desde que começou a pandemia. Por exemplo, nós, Sistema Único de Saúde, fizemos 2 cirurgias bariátricas em pacientes que tinham, os dois tinham câncer diferente, uma tinha um câncer ginecológico e a outra tinha um tumor desmoide, que a própria obesidade agravava o problema oncológico, então foram liberadas as cirurgias. Mas então, até foi outra fala que eu tive na reunião com o governador do estado, tem que ser repensado a suspensão das cirurgias eletivas, talvez ser reaberto, claro, sem correr riscos. Sim. Se não houver a falta de insumos do chamado kit intubação, que é tanto usado com os pacientes graves, tanto para os procedimentos cirúrgicos, mas para já começar a ter reabertura dessas cirurgias, ser refeitas as cirurgias. E não podemos esquecer de um outro grave problema que às vezes acaba sendo esquecido. A formação médica. Na medicina acontece o seguinte, tem os 6 anos de faculdade, depois a maioria das pessoas, para ter uma formação adequada, faz uma residência médica. Residência médica em cirurgia geral, por exemplo, está sendo muito prejudicada, porque nos últimos 18 meses não teve cirurgias. Então, esses profissionais vão sair agora com sua formação um pouco precarizada. Todos nós entendemos, porque nós apoiamos também as decisões, foram tomadas nos momentos adequados, mas nós temos que repensar os modelos a todo momento. Constantemente nós temos que fazer correção de rumos ao longo dessa pandemia para não prejudicar ainda mais a sociedade. Não estou dizendo que tem que haver uma abertura irrestrita, agora já passou, não. Só vai realmente ter passado quando a gente chegar a uma cobertura vacinal de 70%, 80%. Nós estamos em torno de 22%, se eu não me engano. Mas nós temos que começar a repensar e haver recorreções de rumo. E também sabendo já, ninguém aqui sabendo a importância de, se haver um colapso no sistema de saúde, vai acabar tendo um colapso econômico também. Mas isso tem que começar a entrar no radar de todos, né? Sem dúvida alguma. Meu amigo Trindade, eu pergunto ao Eduardo Trindade, por todo o seu conhecimento nesse campo da medicina, a população ela é meio reticente. Nesses períodos todos de pandemia, de Covid, essa coisa toda, não se noticia mais outros tipos de óbitos, né? Nem de acidentes de trânsito, câncer, infarto, só a mídia, eu digo, tem uma mídia de coveiros, né? Que só fala, tem emissoras como a Globo Lixo, por exemplo, só fala em pandemia. Tem jornalismo, pandemia, de abertura ao fim, blá, blá, blá. Eu não sei por que isso aí, claro que tem um interesse, porque isso aí tem um jogo político monumental, não só no país, como no mundo, né? Então, o que acontece? Outras comorbidades, enfim, não se vê em obituários, etc. e tal. Todo mundo está morrendo, é Covid. Está certo? Será? Essa população tem alguma razão para ficar reticente, desconfiada? Claro, na verdade, sim, houve claramente uma redução do número de mortes por trauma, teve uma redução do número de mortes por trauma, porque
havendo uma diminuição da circulação, há uma menor número de acidentes. Mas, sem dúvida alguma, as outras doenças continuam ocorrendo. Então, por isso que o sistema tem que ser muito... O sistema tem que ser muito bem pensado, porque, eventualmente, quando algum paciente busca uma emergência e dá com o cara na porta, não, só atendemos Covid, isso também gera uma certa preocupação. Por isso que tem que ter muito cuidado os gestores a como passar a informação. Nunca foi tão importante a gente passar a informação de forma adequada para não gerar pânico na comunidade. Porque as outras doenças, as pessoas deixam de tratar um diabetes, acaba gerando um acidente vascular cerebral, acaba deixando de tratar a hipertensão, acaba gerando um infarto agudo do miocárdio. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Tem que ser o sistema... Não queremos apontar erros aqui, nem agora dizer, melhor fazer uma avaliação, engenheiro de obra pronta, fazer, estava tudo errado. Mas não, nós temos que ter correção de rumo, nós temos que ter readequação dos planos, sem dúvida alguma. Ok. Minha gente, mais uma mensagem aqui do Grupo Elevato, rede de lojas de acabamentos singulares e produtos para a construção civil. Acabamentos especialmente, importados, nacionais. Só coisa boa, garantia nos produtos e, inclusive, se você quiser fazer um banheiro novo, a Elevato dá todos os profissionais. Fazer água quente, porcelanato, louça, faz tudo, pinta, com profissionais garantidos por ele. Se estragar, tinta pifou, quebrou o porcelanato, quebrou a bacia sanitária, quebrou o metal sanitário, estragou, arranhou, a Elevato bota tudo de novo, contratando a equipe da Elevato. Mas tem mais uma mensagem da Elevato, dá uma olhada. Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato, você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Muito bem, voltamos aqui. Bom, falar nisso, o teu correligionário lá, companheiro de partido, está fugindo, está abandonando a sigla, o Paim? Largou? Tá? Não. Não, mas está noticiado hoje. Não, ele não está saindo do partido. Ele não vai compor o próximo agora diretório. Vai só trabalhar, advogar, largou. Ele estaria declinando. Não, a informação então está errada. Eu acho que foi mal esclarecido ali. Ele não se desfilia do Partido Progressista. Ele simplesmente, nessa atual gestão, não vai exercer atividades no diretório municipal do Progressista. Ele continua, inclusive, no diretório estadual, mas no municipal, não. Todo mundo sabe, na eleição passada, aqui em Porto Alegre, houve alguns desentendimentos internos no partido. O Porto Alegre está se compondo o diretório através de um outro grupo político interno, do qual o Paim, a princípio, não fará parte. Ele segue como membro do Progressistas no diretório estadual, mas não compõe a próxima gestão, a próxima... Enfim, estou olhando aqui, está de saída do diretório do PP. Do diretório municipal, não da sigla e nem do diretório estadual. Essa é a pegadinha. É a pegadinha. Bruna Razeira. Olha, estamos nos encaminhando para o final, né? Perfeito. Bom, então eu aproveito todos esses ensejos de cuidados, etc., e dizer que, embora a Justiça Gaúcha sofreu um ataque de hacker, né, em que nós ficamos com os prazos suspensos, alguns até hoje, da mesma forma que a gente indica, né, que o doutor Gustavo aqui disse, não deixem de procurar um médico, não deixem de consultar, não deixem, né, os seus problemas de cunho familiar, etc., também para debaixo do tapete. Eu acho que, embora os atendimentos estejam acontecendo de forma online, enfim, procure o seu advogado, se informe, busque os seus direitos, né? Aquele jargão tão popular que se diz, mas é exatamente E a abertura isso. do judiciário. Pois é, a OAB vem pressionando muito. Breia, né? Eu acho que a partir dos próximos dias nós teremos novidades. Os processos eletrônicos, embora alguns suspensos, venham andando e funcionando de forma excelente, nosso grande problema são os físicos, né? Então, só para registrar aqui o prazer de dividir essa bancada com meu amigo Marcos Vinícius, com Silvas, prazer em conhecê-lo, espero encontrá-lo mais vezes. Satisfação é nossa. Eduardo Trindade, satisfação, vice-presidente do CREMES, Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul, doutor em medicina e professor universitário. Quer mais?
Doutor Eduardo Trindade aqui, minha gente. Esse sabe tudo também. É um baita médico. Então, agradecendo a presença, o espaço sempre aberto. Eu fico agradecido pelas palavras, realmente um prazer estar aqui. O Marcos Vinícius, um amigo que eu conheci na jornada institucional, mas realmente se tornou um amigo e um exemplo de homem público pela forma como conduz. Realmente nós não tivemos, tivemos até em campos opostos, mas ao invés de a gente criar uma luta fratricida que ninguém ia se beneficiar, vamos tentar pontos de convergência. Denominadores. Se atingiu denominadores comuns, então isso realmente foi muito bom, muito me envaidece até das palavras dele, das palavras tuas, a Razeira, que conhecendo aqui hoje também. E realmente agora vendo que nós temos que avançar, felizmente o Estado do Rio Grande do Sul está aprendendo isso. Vamos deixar as lutas internas, vamos tentar construir coisas. Na medicina vai a mesma coisa. Um dos grandes avanços do Conselho foi uma cooperação com o Conselho Regional de Farmácia, das receitas que é disponível agora, foi uma invenção gaúcha, as receitas online do Conselho Regional de Medicina, mais de 1 milhão de receitas já fornecidas de forma eletrônica. Então vamos cada vez avançar mais. Isso, e avançar com união, não com desunião. Perfeito. Minha gente, agradeço a presença aqui do Marcos Vinícius, Bruna Eu que Razeira, agradeço sempre a oportunidade de estar aqui, Silvio. Espaço sempre à disposição para temas tão importantes e gente tão competente para dissertá-los. O programa se despede, como acontece há 28 anos, sempre ao vivo. E amanhã, 18h55, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.